E, gente, então, pra gente terminar a questão da estrutura da redação, falta a gente falar sobre as competências propriamente ditas, né? E aí, nesse vídeo eu vou falar sobre a competência 1, 2 e 3. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a competência 4 e 5, né? As competências 4 e 5. A competência 1, ela cobra de vocês que vocês consigam demonstrar domínio da modalidade escrita da língua. Então, nessa, a gente é cobrado de duas formas: da estrutura sintática das nossas orações e na norma culta propriamente dita. A estrutura sintática é você conseguir formar e organizar as suas orações, seus períodos, de forma articulada e completa. Então, você vai ser penalizado na estrutura sintática se você tiver estruturas incompletas, fragmentadas, mal construídas, que prejudiquem a fluidez do texto e por aí vai. A norma culta é mais complexa porque são desvios, né? E vão desde desvios da convenção da escrita até uma marca de oralidade, por aí vai. Então, você pode ser penalizado se você errar uma acentuação, se você errar uma regência, uma concordância, uma pontuação, e também se você usar a informalidade, por aí vai. Coisas que eu acho importante a gente dizer que não são penalizadas nessa competência. Se tem pontos, se tem palavras, por exemplo, que não haja consenso entre os gramáticos, vocês não vão ser penalizados por isso. Então, se existe uma palavra que não exista um consenso, se é certo ou errado pelos gramáticos, vocês não vão ser penalizados. As aspas não são consideradas desvios em nenhum caso. Nomes próprios que vocês escreveram errado também não é considerado errado. Se vocês, por exemplo, quiserem falar sobre o Nietzsche e vocês não souberem como escrever, se vocês escreverem de uma forma que o corretor entenda que vocês estão falando sobre ele, não tem problema se vocês escreverem errado, desde que dê para entender que vocês estão falando dele. E erros iguais ao longo do texto são considerados como um. Para que vocês tirem 200 nessa competência, vocês precisam ter uma estrutura sintática excelente e, no máximo, 2 desvios de norma culta durante todo o texto de vocês. É muito importante vocês fixarem isso na cabeça de vocês, nessa competência, que a gente tem, como eu falei, 2 requisitos de análise. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura sintática excelente, mas você possui muitos desvios, a sua nota vai cair, vai ficar para 80 pontos em vez de para 200. Então, é importante que vocês tenham esse equilíbrio de manter as duas, como eu posso dizer, as duas coisas que eles cobram de maneira, as duas certinhas, as duas realmente funcionando bem uma com a outra. Porque não adianta vocês valorizarem só uma e menosprezarem a outra, sendo que as duas te cobram pontos, né? Competência 2 é aquela que você precisa compreender a proposta e aplicar conceitos das áreas do conhecimento dentro dos limites do texto argumentativo e dissertativo e argumentativo, desculpa. Então, nessa competência também vocês vão ser cobrados de duas formas. Tanto na estrutura do texto, de forma que vocês precisam apresentar 3 partes: introdução, argumento e conclusão, mas também vocês vão ser cobrados no quesito apresentar palavras, apresentar filósofos, livros, filmes, séries e tal, para que vocês consigam realmente usar o repertório sociocultural que vocês têm. No quesito repertório, a gente tem 3 tipos de repertório que eles avaliam, né? Dos textos motivadores, que nunca é indicado, né? Porque o texto tá ali para te inspirar a lembrar de alguma coisa, mas você não pode copiar de jeito nenhum. O pessoal, que é aquele que não tem base em nenhuma área do conhecimento, que você tirou da sua cabeça, que você, sei lá, pensou que seria bom, mas ele não é indicado, e você ficaria, por exemplo, com 120 nessa competência, em vez de ficar com 200. E aí, o sociocultural. O sociocultural, ele é dividido em 2 partes de avaliação, né? O uso superficial desse repertório, que seria um repertório que não está articulado com a proposta, e um uso produtivo, que aí você tiraria o 200, que está articulado com a proposta.
Então, é muito importante, além de você pesquisar, de você pensar num repertório que você consiga usar na sua redação, que esteja linkado, é você também usar palavras, usar explicações que expliquem por que que aquele repertório está linkado com um tema. Então, é você usar, como eu posso dizer, você explicar para o corretor realmente, nessas horas você tem que tratar o corretor como se ele fosse idiota. Vocês têm que deixar bem claro para ele o que você está falando, por que que aquele repertório que você escolheu está linkado com a proposta, de que forma ele pode ser produtivo, deixar isso bem claro para o corretor, para que vocês consigam o 200. O repertório ele pode ser tanto um filme quanto um filósofo, uma série, um youtuber, qualquer coisa, desde que seja produtivo. A competência 3 é aquela que você precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Nessa é você focar principalmente na estrutura das suas argumentações, do seu texto propriamente dito. Porque, por exemplo, selecionar seria você pegar informações que você acha que seriam coerentes com o texto, escolher repertórios socioculturais que você acha que seriam produtivos, relacionar, você conseguir articular essas escolhas que você fez com um texto, deixar bem claro para o corretor, organizar, hierarquizar as informações, deixar bem claro para o corretor os argumentos, hierarquizar os argumentos, deixa eu achar aqui, os fatos, as informações, e também pensar numa maneira estratégica, nesse caso da argumentação, né, da organização, você pensar numa maneira estratégica de apresentar eles, para que fique realmente claro para o corretor o que você quer dizer, o que você está dando mais ênfase, o que você está dando menos e por aí vai. E também interpretar, que seria você dar a sua opinião, demonstrar os seus argumentos, defender o seu ponto de vista. Então, essa competência nada mais é do que isso. Eles te cobram que você consiga estruturar o seu texto, que você consiga organizar o seu texto de modo que fique bem claro para o corretor o que você quer dizer. Dessas 3 competências, realmente é isso. Se vocês tiverem, eu tentei enxugar, né, elas para que fique uma aula mais curta. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, pode mandar mensagem para a Bia também. E também, se vocês tiverem redação pra gente corrigir, pode mandar também. E é isso, espero ajudar. E qualquer dúvida, vocês falam com a gente.